Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Que é o Amazon API Gateway. Eu vou usar os slides de um cara aqui emprestado, porque deu tempo de fazer uns slides próprios, então se eu me perder em algum momento do slide é porque não fui eu que fiz, mas a ideia é mostrar um pouquinho para vocês do que é esse serviço, como que ele funciona, e depois, se der tempo, mostrar ao vivo também, a gente criar aqui um endpoint na API e tudo mais. Então vamos lá. Beleza, então dando os créditos aqui para o Warren Katz, Solutions Architect da AWS, né? Então ele começa falando o seguinte: por que a gente fez, por que a Amazon desenvolveu esse produto novo, esse API Gateway, né? Baseado no feedback das pessoas. Então, o que as pessoas queriam? Queriam poder gerenciar múltiplas versões e também stages, né? Como se fossem ambientes diferentes de API, isso é difícil de fazer. Queria monitorar também o acesso de desenvolvedores terceiros, isso é bastante complicado, custoso, leva tempo. Lidar com a autorização da API, quem é que pode fazer o quê, né? Quem pode acessar a minha API e quem não pode. Quando você tem um spike muito grande de acesso na sua API, aquilo pode te derrubar, né? Imagina, você cria um serviço novo, super legal, super bacana, divulga, aí de repente o jovem nerd vai lá e twitta o seu serviço, aí você tem 5 segundos de sucesso porque a sua aplicação cai, não aguenta, né, a demanda toda e aquilo te atrapalha. Então se você tiver esses 5 minutos de sucesso, né, é interessante que você consiga suportar esse crescimento dessa demanda aí. E se você pudesse fazer tudo isso sem ter que se preocupar com back-end, sem ter que se preocupar com servidor, esse tipo de coisa, também seria bem legal, né? Bom, aí o que a Amazon fez? Para resolver o primeiro problema, maravilha, você consegue lidar com múltiplos ambientes e múltiplas versões. Para resolver o segundo problema, você consegue criar e distribuir API Keys para os desenvolvedores. Para lidar com o terceiro problema, da autorização, você consegue usar um padrão que a Amazon criou, que é esse SIGV4, sei lá, SIGV4, né, para fazer autorização. Também dá para usar até o Alpha, vou mostrar para vocês depois. Para lidar com os spikes, né, você pode monitorar as requests e proteger o seu back-end, você pode colocar limites. E se estiver utilizando o Lambda, que seria a opção de fazer sem back-end, aí é praticamente infinito o que você consegue fazer. Consegue escalar o quanto você quiser, o quanto você puder pagar, na verdade. Além disso, né, tem outras coisas interessantes. Você consegue fazer cache das respostas da sua API também. Então você consegue, para uma determinada consulta com certos parâmetros, você consegue manter um cache por tantos minutos, segundos, horas, dias, para ele não ter que consultar, por exemplo, um banco de dados ou algum serviço mais demorado que possa demandar mais recursos. Então ele tem a resposta cacheada, vai ser muito rápido. Você consegue também ter proteção contra, por exemplo, ataque de DDoS, né, que é uma preocupação grande também quando você tem um serviço que é muito utilizado. Você já tem SDKs para iOS, Android, JavaScript, né? Então tem bastante coisa interessante. E facilidade também na questão de lidar com a transformação dos dados e mocar a sua API. Então você tem lá os aplicativos mobile, você tem os websites, você tem diversos serviços que vão bater aqui na sua API, né? No seu API Gateway, que é um serviço da Amazon, você vai ter um cache que você pode armazenar suas respostas. Você pode usar o CloudWatch para fazer monitoramento, saber quantas requests por segundo estão sendo feitas, enfim, quanto que a sua API está de fato servindo. E aí os endpoints do seu API Gateway pode direcionar para funções Lambda, que eu vou explicar para vocês depois rapidinho como funciona, mas essa ideia de você não ter um back-end, ou também para servidores no EC2, que pode ser um Tomcat rodando Java, pode ser um servidor Node, um servidor Python, o que você quiser, uma aplicação Rails. A grande questão é que você fez essa indireção, né? A internet não está batendo direto na sua aplicação mais, ela está batendo aqui na sua API. Você pode até redirecionar esse tráfego para onde você quiser, só alterando aqui sem precisar se preocupar com o serviço que está atendendo todo mundo lá.
Legal, então aqui algumas informações que você pode criar suas APIs utilizando recursos, utilizando métodos, né? Tem várias configurações que você pode fazer também. Você pode fazer deploys em ambientes diferentes, então isso é interessante porque você pode testar APIs sem afetar a sua produção, pode fazer clones da API para criar versões novas, versionar a API com modificações, pode fazer rollback depois. Aqui ele dá um exemplo de como que isso funcionaria, né? Você tem lá um pet shop, né? Nosso amigo Guilherme conhece bem essas regras de negócio aí. Então você define lá uma API de Pet Store, você tem um endpoint /pets, que aí vai ser uma função do seu gateway, e aí você pode ter, por exemplo, um Pet ID aqui, que tem as funções básicas, né? Do REST de GET, POST, PUT, por exemplo, seus verbos HTTP. E daí você consegue configurar, você quer mandar para o ambiente de desenvolvimento, para o beta, para o gama, ou finalmente para o ambiente de produção, né? E aí você consegue ter URLs diferentes aqui, olha ali, awsapigateway.com/dev/beta/prod, para poder gerenciar esses diferentes ambientes e pode ir mudando de versão da maneira que for mais conveniente para você, para não afetar quem está utilizando o seu serviço, né? Então pode utilizar HTTP também. Bom, acho que aqui, basicamente, o que tinha de útil para mostrar para vocês já foi. Agora eu queria mostrar um pouquinho na prática como é que isso funciona. Vamos lá. Demo. Então, bom, estou aqui na minha conta pessoal da AWS. Eu ia entrar na do Guilhermino, né, porque ele já está acostumado a pagar todo o papo reto, mas não descobrir a senha dele. Então... Bom, primeiro a questão do Lambda Function, né, que é interessante. Então o Lambda Function a gente consegue criar funções na internet sem precisar ter um servidor EC2 necessariamente. Então vamos criar uma nova aqui. Olha só que legal. Ele já dá várias ideias pra gente do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, você pode criar um stream de processamento no DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados altamente escalável que tem na Amazon, não SQL. Então você pode criar já um serviço, por exemplo, que ele vai... ler informações que vêm de uma tabela do Dynamo. Você pode criar um microservice endpoint. Está na moda microservice. Então é um back-end simples, né, que lê ou escreve no DynamoDB, já vem com uma RESTful API aqui e um endpoint usando o Amazon API Gateway. É esse que a gente vai usar agora para poder demonstrar. Tem um simple mobile back-end também, né, que seria baseado no DynamoDB também. Então você faz um back-end para o seu aplicativo mobile, você não precisa ter um back-end para ele, o seu aplicativo mobile manda informações para essa função Lambda e ela armazena no DynamoDB. E você pode colocar regras de negócio também para a sua aplicação. Tem outros aqui, por exemplo, trabalhando com S3, um exemplo bem legal que tem dessas funções Lambda é que você consegue trabalhar com elas baseado em eventos de outras coisas que acontecem na Amazon. Então o primeiro exemplo que a gente viu lá em Las Vegas, né, no ano passado, foi um exemplo bacana do S3. O S3 é muito utilizado para armazenar objetos diversos, né? Então principalmente arquivos binários, que nem imagens, por exemplo, arquivos compactados, né, com dados. E você coloca uma imagem no S3, aí o fato de você colocar uma imagem no S3 dispara uma trigger, que lê essa imagem, por exemplo, e cria 10 thumbnails dessa imagem em tamanhos diferentes para você já exibir no seu site otimizado para o tamanho de tela que o usuário está vendo. Então se o cara está vendo no celular, você não precisa exibir aquela imagem né, com uma resolução muito alta que vai demorar pra caramba para carregar. Então, olha que legal, você tira essa regra de negócio da sua aplicação, do seu back-end e coloca essa funcionalidade numa função Lambda. Você não precisa se preocupar mais em ficar convertendo imagem. Então só isso já é muito bacana. Então, cliquei aqui no microservice, a gente vai dar um nome para a nossa função. Que nome vocês querem dar para a função? Vamos fazer o pet do Guilherme? Então, olha lá, ele até descreve aqui, né, um simple back-end que vai usar o DynamoDB. A gente pode escolher o que a gente quer, se a gente quer utilizar Java 8. Daí a gente sobe aqui, faz um upload da nossa classe. Ou se a gente quer usar Node.js, né, que está bem mais fácil. Ele já dá um exemplinho aqui de como que ficaria o código disso, né? Se estiver criando, ele vai fazer um push no Dynamo, se estiver lendo, vai fazer um get item, por aí vai. Como que é o nome do nosso handler, do nosso endpoint,
qual que é o role que a gente precisa. Eu vou escolher aqui um Lambda Basic Execution. Para essas execuções que a gente fizer, o quanto que a gente precisa de memória. E daí, lógico, quanto mais memória, mais a Amazon vai cobrar da gente, né? E o timeout. Quanto tempo, no máximo, a gente pode demorar para executar isso, antes de dar uma exceção de timeout. Vamos colocar aqui 3 segundos. Parece justo, cara? Honesto? 3 segundos. O que a gente vai ter que fazer? Se vai ser um post, se vai ser um get, qual que vai ser o método HTTP que a gente vai receber aqui, qual que é o ambiente que a gente vai fazer deploy, né? Vamos direto na produção, sem teste. E como que vai ser a questão do acesso também. Lembra que a gente falou dos API keys que a gente pode mandar para os desenvolvedores terceiros que estão trabalhando na nossa API? Você pode definir aqui o grupo de segurança e como é que vão ser essas regras também. Beleza, então aqui vai criar o nosso Lambda Microservice, Create Function e... Beleza, daí olha só que legal, ele já criou aqui um endpoint pra gente, com esse post. Aqui tem o nosso código, certo? E a gente consegue fazer um teste dele. Então, aqui a gente está fazendo um teste, enviando essas informações aqui, chave 1, 2, 3 e 4. Se a gente der um submit aqui, ele vai dizer pra gente qual que é a resposta aqui embaixo. E deu um erro. Por que deu um erro? Porque ele não estava esperando receber exatamente esta informação. Ele estava esperando receber algo diferente, né? Está dizendo que é uma operação não reconhecida. E aí a gente pode editar aqui a nossa configuração de exemplo e pegar o exemplo do microservice pronto, que eu espero que já esteja aqui. Se não for isso, eu me dei mal. Beleza. Então, aqui a gente tem o código da aplicação, aqui a gente tem aquelas configurações todas, aqui a gente tem o endpoint, isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu clicar aqui nesse endpoint, é onde eu poderia já fazer o post. Ele está dizendo que eu precisava mandar um token de autenticação, né? Se eu clicar aqui no post, ele vai levar a gente lá para o API Gateway. Então no API Gateway a gente vai conseguir ver todos os métodos que a gente está expondo para a internet. Vamos lá, beleza. Legal. Então aqui tem esse nosso do Pet Store que a gente consegue também fazer um teste aqui. A gente consegue editar essas etapas, colocar informações, definir as regras que a gente aceita ou não aceita, para que do nosso cliente chegue até a Pet Store. Eu vou mostrar para vocês aqui um hello que eu tinha feito de manhã e funcionava. É mais simples, né, do que aquele outro. Então esse hello aqui, ele simplesmente recebe um conjunto de valores, né? Olha como é que tá os meus valores. Está aquele key 1, key 2 e key 3. E ele exibe lá o que veio de dados. Então ele está simplesmente logando aqui no Succeed, fazendo um JSON Stringify do conteúdo. Então está mostrando exatamente a informação que a gente enviou. E aqui no API Gateway é a mesma coisa. Então o que ele está fazendo? Ele está recebendo uma request aqui, está passando para esse integration que está chamando a minha função Lambda, né, que tem esse mesmo nome, e está devolvendo depois a resposta para o cliente com o código 200 aqui, né. Se a gente fizer uma chamada desse cara, passando aqui uma variável dog, e ele vai responder que a gente mandou a variável dog, né. E aí, isso também, teoricamente, só para eu passar vergonha uma última vez aqui com vocês, se eu pegar esse endpoint dessa URL, aqui no Lambda, API endpoint, e passar um key1 igual a dog blá, para ficar diferente daquela, ele vai dizer que eu não estou autenticado. Ou seja, a segurança funciona bem. Tá seguro. Beleza. Bom, mais ou menos isso. Queria mostrar para vocês como é que funciona. É lógico, dá para fazer coisas bem mais complexas, né, que isso aí, mas só com aquele terminalzinho que a gente viu ali do Lambda, né, que a gente consegue até... Isso é bem legal, você consegue editar esse código aqui e salvou, já está publicado, já está funcionando, dá para fazer bastante coisa legal. Isso é isso, senhores. Muito obrigado.